Graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. As misericórdias de Deus nos sustentam ao longo do dia e com elas a tarde se revela, não como um fim, mas como uma pausa sagrada, um momento estratégico que nos foi concedido pela maravilhosa, insondável e inesgotável graça de nosso Deus. Com este momento, recebemos a preciosa e renovada oportunidade de reavaliar nossas forças, buscar novamente o seu poder, fortalecer nossa fé que talvez tenha vacilado nas horas passadas e, de maneira decisiva, realinhar nossa alma à fonte de todo o poder. Antes de começarmos esta oração da tarde, vamos nos colocar com reverência, humildade e uma disposição de espírito transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos no mandamento radical e fortalecedor que Ele nos deixou, através do apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que instrução vital, capacitadora e absolutamente transformadora para ser o ponto de virada do nosso dia. Este versículo não é uma sugestão para os momentos em que nos sentimos autoconfiantes, nem um mero clichê de otimismo diante das batalhas que a tarde ainda pode trazer. É uma ordem divina, um princípio espiritual que detém o poder de redefinir completamente a nossa experiência de exaustão e luta. A ordem não é para ser forte por si mesmo, buscando uma força interior que não possuímos, mas para fortalecer-se no Senhor, ou seja, conectar-se à fonte inesgotável do poder daquele que não conhece fraqueza. Isso revela um Deus que não nos chama para lutar sozinhos, mas para nos revestirmos da sua onipotência. Significa que, mesmo no calor do dia, na fadiga da jornada, na incerteza do que virá antes do anoitecer ou na provação que persiste, o crente é chamado a desviar o olhar de sua própria incapacidade e a se apossar da força ilimitada do Deus que continua no trono, soberano e invencível. Esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque a fraqueza reconhecida é o portal para o poder de Deus. A autossuficiência, que pode ter nos guiado durante a manhã, nos acorrenta às nossas próprias limitações, enquanto a dependência do Senhor nos eleva à sua força onipotente. Tentar em nossa própria força é focar no que nos exalta e no que nos falta. Fortalecer-se no Senhor é focar em quem nunca falha e em quem tudo pode. O reconhecimento de nossa fraqueza é o solo fértil onde a força dele se aperfeiçoa e a paz se aprofunda, mesmo em meio ao cansaço. Este mandamento nos força a lembrar da fidelidade de Deus demonstrada hoje pela manhã, a reconhecer que qualquer vitória já alcançada veio dele e a confiar em sua soberania para o restante do dia e da noite. Ele declara ao mundo visível e invisível que nossa capacidade de perseverar não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem habita dentro de nós. E tudo isso só é possível no Senhor. É a sua vida em nós, seu exemplo de vitória sobre o mundo e o poder do Espírito Santo que nos capacitam a viver essa realidade sobrenatural. Talvez você tenha chegado a esta tarde carregando o peso de uma manhã exaustiva, a dor de uma batalha perdida, a ansiedade de um desafio que parece intransponível ou simplesmente o cansaço de uma longa luta que já dura horas. Talvez seu coração esteja inclinado a desistir e a ideia de ser forte pareça impossível ou até mesmo irônica neste ponto do dia. Hoje, esta oração será um ato de fé radical, um mergulho na fonte do poder de Deus, uma decisão consciente de alinhar nossa fraqueza à sua força, que ela seja um antídoto contra o veneno do desânimo acumulado, uma lente de fé para enxergar o arsenal de Deus à nossa disposição e o portal para experimentar a paz que vem de um coração que já não luta sozinho, mas que descansa no poder do seu general. Agora, respire fundo, silencie as vozes da dúvida e do cansaço e junte-se a mim nesta jornada de oração, escolhendo o poder de Deus como a força motriz para o restante deste dia. Agora,
Vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, soberano do universo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, hoje, neste marco da tarde, quando o dia já não é novo, mas a Tua força continua a nos sustentar, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nosso coração transborda de adoração, não pelo que Tu possas fazer por nós no restante deste dia, mas por quem Tu és. Antes de apresentarmos qualquer súplica ou pedido para as horas que virão, queremos Te exaltar. Tu és santo, santo, santo. Tu és invencível em Tuas batalhas e poderoso em todas as Tuas obras. Reconhecemos a Tua soberania absoluta e inquestionável sobre os céus, a terra, o mar e sobre cada desafio de nossa existência. Cada respiração que demos até este momento foi sustentada pelo Teu poder. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir, imutável em Teu amor, infinito em Tua sabedoria e ilimitado em Teu poder. Te louvamos porque a força que Tu nos ofereces não é uma exigência para nos esgotar, mas um convite para que possamos viver em vitória. Te exaltamos pela Tua fidelidade, que não apenas se renova a cada manhã, mas que se prova uma fortaleza a cada hora que passa. Um sinal visível de que Tu lutas por nós ao longo desta jornada. Tuas misericórdias são a verdadeira causa de não sermos consumidos por nossas próprias fraquezas e pelo caos do mundo que já nos cercou hoje. Elas nos enchem de uma esperança vívida e de uma coragem renovada para viver o restante deste dia, não com base no que sentimos, mas na verdade de quem Tu és. Obrigado, Pai, porque nossa vitória, nossa paz e nossa força não dependem de circunstâncias favoráveis, mas estão firmemente ancoradas na Tua presença constante e na Tua promessa de que em Ti já somos mais que vencedores. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, e essa verdade é o fundamento inabalável da nossa confiança, tanto pela manhã que passou, quanto pela tarde que vivemos. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e nos gloriamos no poder demonstrado no sacrifício e na ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo. Este é o motivo supremo e eterno da nossa força. Em Cristo, Tu nos deste a vitória. Mesmo que tenhamos nos sentido derrotados nesta manhã, em Cristo continuamos a ser mais que vencedores. É através dele que temos o perdão dos pecados, a reconciliação contigo, a adoção como filhos e a promessa da vida eterna. É nele que a Tua vontade de que sejamos fortes se torna não apenas um mandamento, mas uma possibilidade real através do poder do Espírito Santo que habita em nós. Confiamos que, por causa de Jesus, podemos nos achegar a Ti em qualquer situação de fraqueza no meio da tarde e sermos fortalecidos. Nada, nem a tribulação da manhã, nem a angústia da tarde, nem a perseguição que enfrentamos, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada podem nos separar do Teu amor e, portanto, nada pode nos separar da fonte do Teu poder. Por isso, Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pela força que já nos deste, pelo poder que estás liberando sobre nós neste exato momento e pela vitória que ainda nos darás antes que a noite chegue. Cremos que, no restante deste dia, Tua força nos sustentará e por isso já declaramos nossa vitória. Que nossa vida seja um altar de adoração, um testemunho vivo do Teu poder que opera em nossa fraqueza. Pai Santo, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita nesta hora, com o coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua onipotência, a Tua justiça inabalável e a Tua santidade que os céus não podem conter. Diante do esplendor do Teu ser, somos confrontados com a nossa própria realidade, especialmente após algumas horas de jornada neste dia. Reconhecemos, Pai, que somos fundamentalmente fracos e que nosso coração natural é inclinado não à dependência, mas à autossuficiência.
Sem a tua graça fortalecedora, nós nada podemos fazer. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao teu trono de graça para confessar o nosso profundo e arraigado pecado da autoconfiança, que talvez já tenha nos levado a tropeçar hoje. Confessamos que inúmeras vezes, desde que acordamos, tentamos resolver as coisas com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, com o nosso próprio jeito. Murmuramos quando nossos planos falharam, quando nossas forças se esgotaram e agimos como se a responsabilidade de fazer o dia dar certo fosse inteiramente nossa. Perdoa-nos, Senhor, por cada ato de independência, pois cada um deles foi uma declaração de que não precisávamos de Ti. Confessamos que agimos como se fôssemos os senhores de nossas vidas, ignorando a Tua soberania e o Teu poder disponível. Perdoa-nos por essa arrogância tola. Confessamos o pecado da amnésia espiritual. Tu nos fortaleceste tantas vezes no passado, e talvez até mesmo nesta manhã, nos livraste, nos curaste, nos guiaste, mas nós rapidamente nos esquecemos. Como Sansão, que brincou com a sua fonte de força, nós também, depois de experimentar teus milagres, nos apoiamos em nosso próprio entendimento na primeira dificuldade que a tarde apresenta e nos esquecemos de toda a tua fidelidade passada. Perdoa-nos, Senhor, por nossa memória seletiva, que se lembra vividamente de nossas falhas e da força de nossos inimigos, mas se esquece facilmente do teu poder e dos teus livramentos. Perdoa-nos por essa dureza de um coração que não cultiva a lembrança da tua força. Derramamos diante de ti a nossa confissão sobre o pecado do medo e da intimidação. Confessamos que ao longo deste dia, talvez tenhamos passado mais tempo olhando para o tamanho dos gigantes em nosso caminho do que para o tamanho do nosso Deus. As notícias ruins, as palavras de desencorajamento, as circunstâncias adversas se tornaram para nós mais reais do que as tuas promessas, permitindo que a semente do medo e da ansiedade cresça em nosso solo. Perdoa-nos, Senhor, pois cada vez que tememos, estamos dizendo a Ti que o problema é maior do que o Teu poder. Perdoa-nos por essa afronta direta à Tua onipotência e ao Teu cuidado. Confessamos o pecado da fé condicional. Nós cremos no Teu poder quando as coisas correram bem pela manhã, mas nossa confiança talvez tenha vacilado quando a tarde trouxe desafios. Tratamos a fé como uma transação. Se Tu me livrares, eu confiarei no Teu poder. Perdoa-nos por essa tentativa de manipular a Ti, o Deus soberano. Perdoa-nos por amarmos mais a sensação de vitória do que a Ti, o Rei vitorioso. Nossa fé e nossa confiança têm sido inconstantes, dependentes das circunstâncias e não firmadas na rocha do Teu caráter imutável. Com o coração arrependido, confessamos a nossa incredulidade, que é a raiz de toda fraqueza espiritual. Quando não nos fortalecemos no Senhor em meio à prova, estamos na verdade duvidando da Tua soberania, do Teu poder ou da Tua bondade. Estamos dizendo em essência: Deus, eu acho que isso fugiu do Teu controle, ou eu acho que Tu não te importas o suficiente para intervir, ou eu acho que Tu não és poderoso o suficiente para me dar a vitória. Perdoa-nos, Senhor, por essa fé tão pequena. Perdoa-nos por crermos mais no tamanho dos nossos problemas do que na imensidão do nosso Deus. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas transgressões tão paralisantes, nós agora clamamos desesperadamente pelo Teu perdão. Não temos desculpas, não temos méritos. Nós nos agarramos unicamente à obra consumada de Jesus. Ele, que mesmo enfrentando a cruz, declarou que o Pai poderia lhe enviar legiões de anjos, mas escolheu se submeter em confiança no poder do Pai. Ele viveu a vida de perfeita dependência que nós falhamos em viver. Pedimos que o sangue de Cristo nos purifique de toda a autossuficiência, de toda amnésia espiritual, de todo medo, de toda fé condicional e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito de total dependência e coragem para o restante deste dia. Não nos lances fora da Tua presença, mas restitui-nos a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário, pronto a se fortalecer em Ti em qualquer situação. E agora, Senhor,
Olhamos para as horas que restam deste dia com esperança, não em nossa capacidade de sermos fortes, mas em Teu poder de nos fortalecer pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a mortificar o velho homem medroso e autossuficiente e a nos revestirmos do novo homem, criado em Cristo para uma vida de vitória. Esvazia-nos do orgulho, do egoísmo e do pessimismo que se acumularam. E então, enche-nos com o Teu Espírito Santo, para que o fruto do poder, do amor e do equilíbrio possa brotar em nossos corações, resultando em uma vida que transborda de ousadia e fé. Ajuda-nos, de forma prática, a escolher a dependência. Que nossa reação a uma notícia frustrante da tarde seja correr para a Tua presença e buscar a Tua força. Ensina-nos a ver Tua mão em tudo. Queremos ter a mente de Cristo para que possamos ver o mundo, as pessoas e as circunstâncias através das lentes da Tua soberania e do Teu poder redentor. Dá-nos a coragem de agir com a força que vem de Ti, de sermos testemunhas vivas do poder de um Deus que fortalece os fracos. Senhor Todo-Poderoso, nosso Pai de amor, nós nos achegamos a Ti nesta tarde, decididos a obedecer ao Teu mandamento de nos fortalecermos em Ti e na força do Teu poder. Reconhecemos que esta não é uma atitude natural, mas sobrenatural. Por isso clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para vivermos desta maneira hoje. Nós escolhemos, pela fé, a Tua força, em vez da nossa fraqueza. Por isso, hoje te pedimos, Senhor. Primeiramente, oramos por uma força que vem da certeza da nossa identidade e salvação. Ajuda-nos a nunca banalizar o milagre de pertencermos a Ti. Acima de tudo, inunda nossa alma com a força avassaladora que vem da salvação em Cristo Jesus. Que a consciência de que fomos resgatados do império das trevas para o reino do Teu Filho amado e que nosso destino eterno está seguro em Ti, seja a fonte primária e inesgotável da nossa coragem, superando qualquer dificuldade terrena que possamos enfrentar nesta tarde. Pai amado, firmados na Tua instrução transformadora de Efésios 6:10, que nos conclama a nos fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder, nós nos dedicamos neste momento a trazer este mandamento celestial para a realidade terrena de nossas vidas. Reconhecemos com humildade que é fácil se sentir-se forte quando tudo vai bem, mas a verdadeira profundidade da nossa fé é revelada em nossa capacidade de buscar a Tua força nas áreas mais práticas, desafiadoras e por vezes dolorosas. Por isso, clamamos pela capacitação do Teu Espírito Santo para que a dependência de Ti não seja apenas um sentimento passageiro, mas uma disciplina espiritual, um estilo de vida que Te glorifica e nos torna vitoriosos. Nós escolhemos, pela fé, buscar Teu poder para os campos do nosso trabalho, das nossas finanças, das nossas famílias e até mesmo das nossas provações. Aqui e agora, nesta tarde, oramos por um espírito de fortaleza em nossa vida profissional. Senhor, nós Te apresentamos o nosso trabalho, nossas carreiras, nossos estudos e todas as nossas ocupações, especialmente o que já aconteceu e o que ainda resta a fazer hoje. Abençoa o nosso labor nesta tarde e pedimos que a Tua primeira bênção seja de uma força que vai além da nossa capacidade física e mental. Em um mundo que nos pressiona até a exaustão, nós escolhemos não confiar em nossa própria energia, mas no Teu poder que nos sustenta. Pedimos que Tu nos dê vigor para o trabalho que já realizamos e força sobrenatural para completar o que falta. Que a murmuração e o desânimo não encontrem espaço em nossos lábios. Ajuda-nos a ver o nosso trabalho não como uma maldição, mas como uma arena onde o Teu poder pode ser manifestado através de nós. Nós queremos viver a verdade de Filipenses 4:13.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que trabalhamos de forma medíocre nesta manhã, com o coração cansado, apenas para cumprir o horário. Transforma nossa motivação para o restante do expediente. Que cada tarefa, da mais simples à mais complexa, seja feita com a excelência que vem da Tua força, como uma oferta de adoração a Ti. Ajuda-nos a ser fortes para lidar com os nossos colegas, para com os que foram amáveis hoje, que nossa força se expresse em encorajamento. E, Senhor, especialmente para com os que são difíceis, os que nos criticaram, os que foram negativos, os que nos desafiaram, dá-nos a força sobrenatural para amá-los, para responder com mansidão e para sermos pacificadores. Que os vejamos não como obstáculos, mas como oportunidades para demonstrar o poder do Espírito que habita em nós. Que possamos, como diz a Tua palavra, sermos fortes e corajosos, não temendo nem nos espantando, porque Tu, o Senhor nosso Deus, estás conosco por onde quer que andemos neste ambiente de trabalho. Dá-nos também força para os desafios profissionais que enfrentamos hoje, pelos projetos que parecem impossíveis, pelas metas que nos esticam, pelos problemas que exigem soluções criativas. Em vez de reclamarmos da pressão da tarde, queremos declarar que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nos apoiamos na promessa de Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Hoje, consagramos a Ti cada e-mail, cada reunião, cada decisão, cada tarefa restante. Que o nosso ambiente de trabalho seja transformado não por uma mudança de circunstâncias, mas porque nos movemos no poder do Espírito Santo. Que sejamos conhecidos como pessoas resilientes, pacíficas, cheias de sabedoria e integridade, verdadeiros embaixadores do reino de Deus. Ó Pai, clamamos por força em nossas finanças. Colocamos diante de Ti esta área tão sensível e tão propensa à ansiedade e ao medo ao longo do dia. O mundo nos bombardeia com a mentira de que nossa segurança depende do que possuímos. Livra-nos, Senhor, deste engano. Pedimos que a nossa atitude em relação às finanças não seja de medo ou desespero, mas de profunda confiança no Teu poder provedor. Queremos aprender a viver a verdade que o apóstolo Paulo declarou em Filipenses 11:11 e 12, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Senhor, ensina-nos esta lição. Dá-nos um coração fortalecido e confiante, independentemente do saldo de nossa conta bancária nesta tarde. Se há abundância, se os recursos são fartos, dá-nos força para sermos bons e fiéis mordomos. Guarda-nos do orgulho, da autossuficiência e do materialismo. Que vejamos a prosperidade não como um fim em si mesma, mas como uma ferramenta para abençoar outros e para expandir o Teu reino. Dá-nos um coração forte e generoso, que encontra mais alegria em dar do que em receber. E se há escassez, Pai, se o dia é de dificuldade e de pão contado, nós também escolhemos nos fortalecer em Ti, fortalecidos na certeza do pão nosso de cada dia que não nos faltou até agora. Reconhecendo que cada provisão, por menor que pareça, é um presente da Tua mão. Fortalecidos na fé para confiar em Ti como nosso Jeová Jiré para o que ainda falta. Ajuda-nos a ter a força para pagar nossas contas com o coração em paz, em vez de nos desesperarmos com as que chegam. Transforma nossa perspectiva, livra-nos da ansiedade que corrói a alma e drena nossas forças. Que a Tua palavra, em Mateus 6:31 e 33, ecoe em nossa mente hoje. Não andeis, pois, inquietos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós escolhemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando que Tu cuidarás de nós. Ajuda-nos a viver na liberdade da promessa de Hebreus 13:5, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. A Tua presença é a nossa maior riqueza e a nossa maior fortaleza. Que esta verdade nos baste e nos encha de uma força que o dinheiro não pode comprar, nem a falta dele pode roubar. Pai querido,
clamamos por força em nossa vida familiar. Senhor, confessamos e pedimos perdão pelas inúmeras vezes em que nossa fraqueza se manifestou em impaciência e palavras ásperas dentro de nosso próprio lar, talvez até na correria desta manhã. Perdoa-nos por focarmos nos defeitos e falhas de nossos familiares, por reagirmos com nossa energia esgotada e por tomarmos como garantido o presente precioso que cada um deles é. O inimigo ama semear a discórdia e a irritação nos lares, mas nesta tarde nós nos levantamos contra essa estratégia, nos fortalecendo no Senhor. Nós escolhemos de forma deliberada e intencional amar nossos familiares com a Tua força. E oramos para que, ao final do dia, nosso reencontro seja marcado por este poder sobrenatural. Pai, ajuda-nos a manifestar essa força em paciência e amor quando a noite chegar. Que a Tua instrução em Efésios 3,16, para que sejamos corroborados com poder pelo Seu Espírito no homem interior, se torne a realidade de nossas casas. Que possamos ter força para ouvir o nosso cônjuge com atenção, mesmo estando cansados. Ajuda-nos a usar o nosso poder não para vencer discussões, mas para servir e edificar. Oramos por força para educar nossos filhos, pela energia para brincar, pela sabedoria para corrigir e pela paciência para ensinar, dependendo de Ti em cada momento. Oramos por força para honrar nossos pais, para cuidar deles, para ouvi-los e para amá-los com um coração fortalecido por Ti. Que nossos lares sejam curados do veneno da impaciência, da crítica e do egoísmo. Que eles se tornem lugares onde a força de Deus é a fonte do amor, da aceitação e da paz. Que a palavra de Colossenses 11:11, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, seja vivida primeiramente dentro de nossas quatro paredes. Que o mundo, ao olhar para nossas famílias, não veja lares perfeitos, mas lares onde a força de Cristo supera as imperfeições. E que, por causa disso, o Teu nome seja glorificado. Que a imagem de um lar abençoado, onde reina o amor e o respeito mútuo, seja uma realidade pela qual buscamos e pela qual demonstramos o Teu poder. Senhor Pai amado, oramos finalmente por força em meio às provações. Pai, chegamos agora à área mais difícil, ao teste de fogo da nossa fé, ao clímax do mandamento de nos fortalecermos no Senhor. Confessamos que nossa reação à dor, à perda e à dificuldade que este dia trouxe não é a força, mas o questionamento e o medo. Mas queremos que o Teu caráter seja forjado em nós. Queremos ser o tipo de crente que pode, como Paulo, dizer: quando estou fraco, então é que sou forte. Para aqueles que nesta tarde enfrentam a dor da doença, a aflição do luto, a angústia da incerteza, a traição de um amigo ou o fogo da perseguição, pedimos uma medida extraordinária da Tua graça para que possam se fortalecer em Ti. Nós não negamos a dor, mas nos fortalecemos na Tua presença constante como nosso Consolador. Não negamos a morte, mas nos fortalecemos na esperança certa da ressurreição em Cristo. Não negamos a injustiça, mas nos fortalecemos na certeza de que Tu és o justo juiz. Nos firmamos na lógica espiritual de Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar além da dor imediata e a vislumbrar o fruto que a provação está produzindo em nós. Dá-nos a fé para recebermos a Tua força para o caráter que está sendo forjado, para a paciência desenvolvida, para a dependência de Ti aprofundada. Que possamos nos gloriar nas tribulações, como ensina a Tua palavra em Romanos 5:3-4. Sabendo que elas produzem em nós perseverança, experiência e esperança. Ajuda-nos a adotar a perspectiva eterna de 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Pai, que o peso da glória futura seja tão real para nós que a tribulação presente se torne leve. E para cada coração que chora nesta tarde, que a promessa do Salmo 46:1 seja uma fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sustenta Teus filhos, Senhor, que mesmo em meio às lágrimas, um cântico de confiança possa brotar de seus lábios, um testemunho poderoso de que o nosso Deus é bom, soberano e digno de todo o prezo em todas as circunstâncias. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade soberana e declaramos nossa total dependência de Ti para o restante deste dia. Escolhemos nos fortalecer em Ti, recebendo pela fé o poder do Teu Espírito.
Recebemos estas horas restantes como um presente e nos comprometemos a vivê-las na força que vem do alto. Ao nos aproximarmos do final desta oração, nossos corações se enchem de uma paz, que é fruto da confiança no Teu poder. Agradecemos por este tempo precioso em Tua presença. Confiamos que, ao escolhermos a dependência, estamos nos alinhando à Tua vontade e abrindo as portas para que o Teu poder e a Tua paz fluam em nossas vidas de maneira extraordinária. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza e o motivo maior da nossa vitória. Renovamos nossa confiança em Ti para o restante deste dia. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Que todos sintam um novo vigor, uma nova disposição para lutar e a certeza de que um coração dependente é um canal para o Teu poder. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas este é apenas o recomeço de um dia vivido na beleza e no poder da força de Deus. Eu gostaria de encorajá-lo a colocar isso em prática agora mesmo. Compartilhe nos comentários uma área específica da sua vida onde você precisa da força de Deus para o restante desta tarde. Seu pedido de oração pode encorajar outra pessoa que enfrenta a mesma luta a também buscar o poder do alto. Se você tem um pedido específico de oração, deixe-o também e, ao fazê-lo, declare pela fé que você está se fortalecendo no Senhor para enfrentar essa situação. A fé que busca o poder de Deus antes mesmo de ver a solução é uma fé que move montanhas. Estaremos orando com você e por você. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Escolha ser parte de uma comunidade que cultiva a fé e a dependência de Deus. Ao se inscrever, você será notificado sobre novas orações e mensagens que podem fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo. Vamos espalhar uma epidemia de fé e coragem em um mundo tão necessitado de esperança. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para o restante do seu dia, baseada na ordem que recebemos de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, em quem somos mais que vencedores, o amor de Deus Pai, que nos fortalece com poder em nosso homem interior, e a comunhão do Espírito Santo, que derrama a força dos céus sobre a nossa fraqueza, sejam com todos vocês. Que o Senhor lhes dê, no restante deste dia e ao chegar da noite, a força do leão e a mansidão do cordeiro, a sabedoria da serpente e a simplicidade da pomba. Que em tudo, nesta tarde e sempre, vocês possam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, experimentando assim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a paz, que excede todo entendimento, que guarda os corações que confiam no poder de Deus, inunde a sua vida, seu lar e seu descanso. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.